Tiago para estar conosco agora aí no ar, o Tiago Rafael Vieira. Cadê o nosso convidado? Aí está o nosso querido convidado. Bom dia, Tiago, paz do Senhor. Bom dia, pastor Lapa, a graça e a paz do Senhor, ao senhor, ao Patrick, a todos os membros da equipe do Mevan e também a toda essa linda assistência. Ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Religioso, o IBDR, também escritor, advogado, pós-graduado em Teologia Bíblica pela UBRA, mestrando em Direito Político e Econômico pela Mackenzie, pós-graduado em Direito do Estado pela UFRG, pós-graduado em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Mackenzie, com estudos na Universidade de Coimbra e de Oxford. Cronista da Gazeta do Povo e também do Cristianismo Global. Articulista da revista Teologia Brasileira, Voltemos ao Evangelho e Mensageiro Luterano. Coautor das obras Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, já está na 3ª edição pela Vida Nova, e também Abuso do Poder Religioso no Processo Político Eleitoral pela Lex Magister, entre outras obras. Olha aí, esse é o nosso convidado de hoje. E, Tiago, você que presidindo, né, a IBDR, teve no olho do furacão nessa decisão, né, nessa triste decisão do STF, onde ele proíbe, então, a abertura das igrejas, né? Toca na nossa liberdade religiosa. E é em cima disso que a gente queria te ouvir, né? Você que esteve ali, inclusive, instruindo, né, naquele momento, os presentes ali. Tá certo, pastor. Pois então, foi um processo que tramitou de forma muito célere, muito além do natural no Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte do país. Então, imagine, está sempre abarrotada de processos, mas esse teve seu início, meio e fim em um mês. O senhor que já foi vereador, não sei se aí na Câmara de Itajaí existe o regime, no regimento interno, o regime de urgência urgentíssima. Uau! Né? Eu já fui procurador de Câmara de Vereadores e eu me lembro que existia lá, quando o vereador queria que um projeto fosse aprovado logo, ele pediu regime de urgência urgentíssima. Então é mais que urgente, é urgente e urgentíssimo ao mesmo tempo. Foi mais ou menos esse o regime que deram a DPF 811 no Supremo Tribunal Federal, o regime de urgência urgentíssima. Essa ação, quem ingressou com essa ação foi o PSD, que é o partido que é presidido pelo Gilberto Kassab, e essa ação teve início ali no meio de março deste ano, março de 2021, e logo em seguida ela foi a plenário e foi julgada, como todos sabem. Para o pessoal entender, porque essa ação é uma ação diferente, não é um processo comum, um processo ordinário que todos estão acostumados, eu vou falar bem rapidamente como é que funciona. No Brasil, nós temos o controle concentrado de constitucionalidade. Esse controle brasileiro, ele é inspirado no controle norte-americano de constitucionalidade. E esse controle, apenas algumas pessoas que estão previstas no artigo 103 da Constituição Federal, que pode dar início a esse controle. Presidente da República, mesa diretora da Câmara, governadores, OAB, partido político com representação na Câmara. Então, por isso, o PSD pôde entrar com essa ação. Essa é a primeira questão. A segunda é que o resultado dessa ação, os efeitos dessa ação, ela obriga todas as pessoas no Brasil. É diferente, por exemplo, se o pastor Edson Lapa me processar. Se ele ganhar o processo, as obrigações da sentença vão ser apenas entre nós dois. Certo. O Patrick não tem nada a ver com isso. Agora,
a ação que o PSD ingressou, o resultado da sentença obriga o Lapa, obriga o Patrick, obriga o Luiz Hermínio, obriga o Tiago, obriga o João, a Maria, todos no Brasil. Então essa é a grande diferença que em juridiquês nós chamamos de erga omnes, né? Ou seja, o latim aí para todos os homens. Então esse é o processo que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, e por isso que ele é tão falado no Brasil inteiro, está em todas as mídias, todo mundo sabe, porque todo mundo vai sofrer os seus efeitos. Bom, dito isso, pastor, o ministro Gilmar Mendes, ele tinha que analisar um pedido liminar que foi feito pelo partido político, e ele não analisou, né? Não analisou porque recém tinha ingressado o processo, ele estava por analisar. Enquanto ele estava por analisar, o ministro Cássio Nunes Marques, em outra ação, essa já mais antiga, já do ano passado, que estava todo o rito normal, deu uma liminar. E a liminar do Cássio Marques, eu acho que todos vão lembrar, era uma liminar que dizia o seguinte: olha, as igrejas têm o direito de ter seus cultos seguindo todos os critérios de biossegurança, numa capacidade de até 25%. Então, prefeitos e governadores não podem proibir e restringir até 25%. Né? Foi essa a decisão do ministro Cássio Nunes Marques num sábado, inclusive foi no sábado que nós estávamos aí. Né? Nós estávamos visitando vocês, a gente estava deixando o ministro no aeroporto quando ele recebeu a notícia, já ligou para o presidente da República, já conversaram. Então, aí os bastidores, né, para o pessoal que está nos assistindo, foi no sábado, chegando no aeroporto, que nós ficamos sabendo dessa notícia. Em seguida, eu já liguei para o ministro Nunes Marques para entender melhor a decisão, porque eu não tinha como ter acesso, né? E ele me passou e tal. E aí, domingo de Páscoa, né, que foi o domingo de Páscoa, todas as igrejas no Brasil puderam ter culto. Bom, na segunda-feira, de forma surpreendente, o ministro Gilmar negou a sua liminar, ou seja, segunda, um dia após, né, ou 2 dias após a decisão do Nunes Marques no outro processo, o Gilmar Mendes o ministro Gilmar negou a liminar e pediu para o ministro Luiz Fux, que é o presidente do STF, marcar o julgamento com urgência, entre aspas, urgentíssima. Isso numa segunda. Bom, nessa segunda-feira, o PDR peticionou neste processo do Gilmar Mendes, pedindo entrada no processo como amici curiae, que é, em latim, amigos da corte. O amigo da corte, ele pode falar no processo, ele pode trazer argumentos, subsídios, etc. Bom, na terça-feira, olha só que cronologia, né? Na terça-feira, o ministro Luiz Fux marcou o julgamento para quarta. Meu Deus. Ou seja, no dia seguinte. O ministro Gilmar aceitou o nosso ingresso como amici curiae, né? Na mesma terça-feira. Nós fomos a primeira entidade da organização civil a pedir, aí ele aceitou de outras entidades. Uma petição anterior da nossa era a AGU, então a AGU peticionou, a gente peticionou em cima, ele também aceitou a AGU, nem tem como não aceitar, e aí marcou para quarta-feira. Na terça-feira à tarde, né, que foi quando eu fiquei sabendo na terça de manhã, eu comecei a ligar, pastor, para diversos amigos que estudam liberdade religiosa, que se comprometem com o direito religioso, não só do IBDR, mas outros amigos de diversas religiões, para a gente marcar uma reunião virtual às 18 horas de terça-feira. Porque eu aprendi com o meu pastor, né, que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Então eu pensei assim, bom, o IBDR vai ter que falar amanhã. Que quem representa o IBDR sou eu. Falei com os conselheiros disseram, não, Thiago, é tu que tem que ir lá. Né? Bom, então o que eu vou fazer? Eu não vou falar por mim, eu vou ouvir todas as pessoas que trabalham com direito religioso. Aí fizemos uma reunião de mais ou menos 40 pessoas, 40 lideranças nacionais aí do direito, desde pessoas da Igreja Universal até católicos romanos.
Ficamos 3 horas, pastor, conversando, eu tomei nota de tudo, e era 1 da manhã quando eu terminei o meu discurso, que seria um discurso de 15 minutos. Né? Eu estou contando isso porque eu acho que é interessante, né? Sim, sim. Aí chegou na quarta-feira de manhã, às 10 da manhã, nós teríamos um teste de plataforma. Né? Eu tenho aula no programa de mestrado e doutorado toda terça e quarta de manhã, então quando começou a aula às 8 da manhã, quarta-feira, eu disse, professor, preciso de um help, eu vou ter que matar a aula às 10 da manhã. Aí ele, pois é, Thiago, isso é complicado, mas o que tu vai fazer? Aí eu contei para ele, bom, das 8 da manhã às 10 da manhã, nós ficamos falando na aula sobre a decisão da STF, o que eu tinha que falar. Então foi muito legal, né? Porque eram daí uma turma de 30 doutores, melhor, doutorandos, né? E mestrandos, e todo mundo falando para mim, diz isso, diz aquilo. Foi muito bacana. Às 10 da manhã eu saí da aula e fui entrar na tal da plataforma do STF. Aí fiquei ali quase 2 horas, estava com o ministro da AGU, com outras pessoas ali, né? Testando, com o Ministério Público do Estado de São Paulo, PGE, etc. Meio-dia terminou o teste e disseram para mim, olha, Thiago, como tem outros amicus curiae, você vai ter 10 minutos para falar. Aí 10 minutos, né? Ainda terminei o teste, fui buscar minha esposa numa clínica, cheguei no escritório 15 para 1, eu tinha que entrar na sessão 1h30. Cheguei 15 para 1 e agora eu vou reduzir esse discurso. Né? Aí, reduzi, acho que isso aqui dá 10 minutos. Ok. 1h15, liguei para o pastor Davi Charles Gomes e para o pastor Frank Ferreira, que são membros do IBDR. O pastor Davi Charles Gomes é o presidente do conselho. Liguei para eles e pedi, olha, orem por mim, vamos orar agora. Aí eles oraram no Viva Voz, fiquei orando com eles ali uns 10 minutos e entrei na plataforma do STF. Quando eu entrei, olharam para minha cara e disseram assim, doutor Thiago, tu tem 6 minutos para falar. Uau! Aí eu, tá bom, né? 6 minutos. Aí quando chegou 14h20, 14h30, eu já no plenário, né, com os ministros ali. O ministro Luiz Fux, depois da fala do doutor André, da AGU, né, e a AGU teve 15 minutos, né, por ser a AGU, representar o presidente da República, e teve 15 minutos. Aí daqui a pouco o ministro Luiz Fux diz assim, chama agora o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, na pessoa do Dr. Thiago Rafael Vieira, que terá 5 minutos. Então, meu 15 foi para 5, né? E ali na hora eu tive que improvisar, tive que falar os 5 minutos aí para defender a liberdade religiosa. Então, essa, gente, pastor, é a história aí de tudo que aconteceu, né? E aí, daqui a pouco eu posso falar mais o que a gente estava discutindo ali, mas quero lhe devolver a palavra aí para os seus comentários. Então, é importante, Tiago, assim, porque durante muito tempo a igreja, ela sempre esteve, eu não vou falar alienada, mas eu vou usar a palavra alheia, a decisões desse calibre, vamos dizer assim, né? E muitos dos nossos irmãos nem imaginam como é esse jogo, né? Como é que essas pedras se movem, né? Então, assim, que guerra é essa? Porque a gente, né, na história da igreja, a gente está acostumado com aquele tipo de guerra, né? Dos cruzados, né? E perseguições e tal, né? Mas hoje a guerra é diferente. Hoje a guerra, ela está na legislação, né? Ela está, e não deixa de ser uma guerra, né? O teu relatório agora, né? Quantas pessoas envolvidas, né? Uma reunião de 3 horas para se decidir, né? Com lideranças do Brasil todo, do direito religioso, para falar 15 minutos, que se torna 5, né? E todos esses, eu acredito, né, que todas essas reduções de tempo é justamente guerra, investida, né, para cercear a palavra, para não deixar construir o pensamento, para não deixar que a gente se defenda mesmo, né? Então, assim, glória a Deus, né, pela tua vida, pela tua representatividade, né, porque você hoje, querendo ou não, foi o ponta de lança da igreja no Brasil, né, e da igreja, das igrejas, dos templos, né, como mesmo tu citou, tu ouviu pessoas de todas as fés, né, e de todos os templos,
para fazer uma única voz, né, em prol da fé, em prol da religião, em prol daquilo que nós acreditamos. E, particularmente, né, Tiago, a gente fica pensando assim, né? Eu quis começar como feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque não se trata aqui, né, e nós não estamos falando de teocracia, não é isso, né? Mas é uma nação, né, sem a fé, né? Eu não consigo nem imaginar, quer dizer, a gente imagina porque existe algumas, né? E o que a gente ouve não é bom, né? Mas eu não consigo separar a nossa fé, a nossa espiritualidade, né, desse jeito, né? E eu acredito que hoje, né, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil todo, justamente essa decisão, né, tem incomodado a todos nós, né? Não são todos os estados que aderiram, né, mas nós temos o estado de São Paulo, né, que eu acho que foi o mais radical com relação a essa decisão do STF, usando da decisão justamente para cercear, né, esse direito constitucional que nós temos, ao passo que outras frentes, até diria menos expressivas, né, não se teve a proibição. Quer dizer, usou da decisão justamente para impor, né, eu acredito que aí, né, para impor o seu querer, né, já que os outros governadores e a grande maioria dos governadores, né, não optou por isso, né? O que tu tem sentido, Tiago, agora saindo, né, digamos, dessa esfera macro e indo para essa esfera nossa, a esfera da igreja, das igrejas, dos irmãos, dos pastores? Sim. Eu sei que tens ouvido o Brasil todo, né? E a gente queria ouvir isso de ti também. Então, pastor, eu acho que o senhor foi muito feliz aí nas suas colocações, e é importante a gente frisar, né? As escrituras sagradas, elas dizem feliz é a nação. Sim. Elas não dizem feliz é o Estado. Uhum. O Estado, ele realmente deve ser laico, ele deve se comportar de forma a não ter uma religião, mas garantir que todas as religiões tenham sua voz e seu espaço público. Agora, uma coisa é o que o Estado faz, a outra coisa é a nação. A nação é formada pelas pessoas, e o Brasil é uma nação cristã. O IBGE, em 2010, disse que nós somos, e os católicos, a gente, mesmo discordando deles, eles são cristãos também. Sim. Nós temos 83% de cristãos no Brasil. Eu não diria discordando, eu diria divergindo. Divergindo. Isso é natural, isso é de uma democracia, isso é da liberdade religiosa. A liberdade religiosa é a possibilidade de nós divergirmos, né? Nós não somos obrigados a concordar com tudo. Mas agora, na essência, o Brasil é uma nação cristã. Sim. Segundo os números que vocês publicizaram, 92% da população brasileira é crente de alguma matriz religiosa. E 88% declaram-se em alguma tradição cristã. 88%. Isso, 88%, então não é nem 83%, 88%, e nós temos mais 5% de pessoas que confessam aí as religiões de matriz afro-brasileira ou espíritas, enfim. Então, essa é a nação brasileira, não temos como fugir disso. E uma outra coisa que o senhor colocou no começo, que o que o senhor colocou é a causa do que está acontecendo hoje, né? É a igreja estar alheia, né? Alheia. Esse é um processo, pastor, que vem desde o iluminismo, que vem desde a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, o que ela fez? Ela simplesmente tirou a igreja da praça pública de influência e colocou para o subúrbio. Na verdade, ela queria matar a igreja, né? Tanto que ela matou 200 padres, guilhotinados, né, arrancando cabeça. Ela invadiu igrejas católicas, acabou com igrejas, enfim, ela fez o possível para acabar com a religião. Não deu certo, né? Não deu certo, tanto que os franceses, depois de alguns anos, deram graças a Deus que a nação estava sob o comando de Napoleão Bonaparte, um sanguinário, mas ainda era menos pior que os jacobitas da Revolução Francesa, né? Porque o Napoleão Bonaparte, pelo menos, deixava a religião em paz. Então, desde esse processo, a religião foi para os subúrbios, saiu da influência. E depois nós temos um outro movimento na igreja, que é o movimento pietista,
que é um movimento abençoado, piedoso, e também um movimento puritano. Pietismo, gente, vocês lembram de John Bunyan? John Bunyan, do livro O Peregrino. Aí todo mundo vai lembrar, né, daquela tela do caminho estreito e do caminho largo. Isso é pietismo. Então, se vocês lembrarem aquele desenho, existe uma separação total dos caminhos, né? Então, o pietista era aquela pessoa que não queria saber da política, do Estado, de nada que não fosse igreja. Porque tudo que não fosse igreja era profano, era do diabo, era do capeta. Então, a gente não pode fazer. Então, essa tirada do iluminismo, da religião e o movimento pietista, juntos, fizeram o quê? Tiraram a igreja da zona de influência. Esse movimento pietista e o movimento puritano também dos ingleses foi para os Estados Unidos, isso veio para o Brasil com missões pentecostais, e veio esta ideia de que política é maligna, de que política é do diabo, somado da influência francesa, que o Brasil recebeu muito, foi influência francesa, tanto que na nossa bandeira está lá ordem e progresso, né? Ordem por meio, progresso por fim. Isso é uma mensagem positivista de Auguste Comte. Auguste Comte é um francês, então nós recebemos muita influência francesa e a igreja recebeu essa influência pietista. Essas duas coisas juntas, pastor, deu essa retirada da igreja do espaço público. Né? Por isso que nós vivemos esse dualismo. A igreja, poxa, há 20 anos, falar que um pastor era vereador, esse pastor era um pecador. Era né? do Satanás. Era o filho do capeta, o pastor vereador, né? É verdade. E isso há pouco tempo, gente. Isso há 30 anos, pelo menos, né? Então, esse processo que foi muito ruim aconteceu no Brasil, e aí nós temos um resultado disso. Que é o resultado que o filósofo Mário Ferreira dos Santos profetizou na década de 70, no livro A Invasão Vertical dos Bárbaros. Na Idade Média e antes, na Idade Média e no final da Antiguidade, como é que os exércitos invadiam? Horizontalmente. Por quê? Porque as pessoas iam lá e invadiam tudo. A invasão, diz Mário Ferreira dos Santos, a nova invasão vai ser por cima. Por cima como? Pelas universidades, pelos professores, pelos tribunais. Então, quem vai promover a destruição da civilização ocidental não são mais os Vikings, os muçulmanos, como foi na Idade Média. Serão os universitários, os acadêmicos, ou seja, mediante a educação, o conhecimento. Gramsci já disse isso, né? Na década de 50 também, que essa era a forma de tornar o mundo socialista. Então, gente, é isso que está acontecendo. A igreja sai do espaço público, deixa tudo para o secularismo, que isso é o processo de secularização, e a secularização começa a vir de cima. Então, a gente tem diversos problemas. E o que acontece? Acontece que a igreja não tem mais voz, e é a igreja, por meio dos valores que estão lá no Êxodo 20, que é o Decálogo. O Decálogo são os valores que fundam o Ocidente, que fundam o Brasil. Toda lei, toda legislação, tudo, gente, toda a Constituição, ela nasce nos princípios cristãos. Os valores do cristianismo são os valores que fundam o Ocidente. O que é o Ocidente? A Europa e a América. Então, tudo que a gente sabe aí que deve ou não deve fazer, se a gente for procurar a raiz vai estar aqui, ó, vai estar na Bíblia. Então, o que se faz? O que o secularismo propõe? Não. Qualquer coisa que tenha a ver com Bíblia não tem voz. Não quero saber. Então, uma forma de fazer isso, agora que os pastores se atentaram, a igreja se atentou, não, peraí, a gente tem que voltar a influenciar. Jesus disse que nós temos que ser sal. E o sal existe para salgar. Nós não estamos salgando a cidade. A cidade está ficando sem gosto. A cidade está ficando escura. Por que a cidade está ficando escura, sombria? Porque a luz do evangelho não está mais sobre a cidade. E a luz do evangelho não está mais sobre a cidade por culpa nossa. Por culpa da igreja, que ficou no subúrbio, colocando a luz como uma lanterna só ali na cabecinha dos membros. Essa luz não pode ficar na cabecinha dos membros. A luz tem que ficar em toda a cidade. E os pastores se deram conta disso, não só no Brasil, pastor, mas no mundo. E aí, os secularistas começaram, não, peraí, a igreja está começando a ter voz de novo.
Uhum. E aí, um dos processos é o quê? Vamos acabar com a liberdade de culto. Uhum. Sem maiores explicações. Estamos nessa guerra, né? Estamos em uma guerra verticalizada, como você... Verticalizada. Uhum. Né? Então, o que você faz? Vamos usar o pretexto da pandemia para acabar com a liberdade de culto, que é um ótimo pretexto. Cá entre nós. Realmente, essa pandemia é cruel. Quase 400 mil pessoas morreram. Então, realmente é muito delicado. Todos os ministros começaram a sua fala contando o número de mortos, pastor. Uhum. Os votos foram assim. Né? Eu estava lá no plenário o tempo inteiro, quando o ministro abria o microfone, era contando o número de mortos. Porque realmente é triste, é aterrazador isso. Mas o que a liberdade de culto tem a ver com isso? E eu vou lhe dizer, tem tudo a ver. Porque nesse momento que nós temos o espectro da morte na nossa porta, assim como os egípcios tiveram lá na praga do filho primogênito, este é o momento que nós precisamos ter os nossos umbrais das nossas portas com o símbolo do anjo, para que o mal não entre na nossa casa. Sim. Este é o momento que o Estado brasileiro e que o mundo mais precisa da fé. Sim. E eu ouso aqui dizer do evangelho, do fermento do evangelho de Cristo. Sim. E a gente sabe que o culto, ele é nuclear da fé cristã. A gente vai para Atos, a igreja se reunia compartilhando a vida no templo. E mais de 50 vezes no Novo Testamento diz assim, uns aos outros. Ser cristão, e eu vou repetir aqui o que eu falei para os ministros, ser cristão é ser com um outro. Eu não sou cristão sem o pastor Lapa. E ser cristão é ser com o pastor Lapa participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Cristianismo é relacionamento, né, Tiago? É relacionamento. E é relacionamento no corpo de Jesus. E eu me relaciono no corpo de Jesus presencialmente. E aí nós precisamos ter cuidados. Claro. Por isso, restrições. Por isso, a igreja tem que estar só 10% da sua capacidade, 20%. Se tiver 20%, a gente vai ter num banco uma pessoa de um lado, uma pessoa numa ponta, outra pessoa na outra. Tiago, assim, ó, eu, junto com os pastores aqui da cidade, né, assim, ó, eu não vi assim, uma resistência com relação às determinações apresentadas pelo poder, quer municipal, estadual ou federal. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muita colaboração, igrejas que tinham uma reunião por dia, fazendo mais de, sei lá, 2, 3 reuniões até, para poder atingir todos os membros, né, para que eles possam ter esse relacionamento, bem como, lembro que em uma das nossas reuniões, um padre aqui de uma das paróquias aqui de Itajaí, também, né, para poder suprir essa demanda que ele tinha ali na comunidade, ele precisou também abrir mais missas, né, durante o dia, e que não era prática dele, né, e de muitos outros nossos aqui. Então, essa responsabilidade, essa consciência, né, os pastores, as lideranças estão tendo, né, estão participando, estão contribuindo, estão colaborando, e quando nós nos deparamos com isso, né, eu não me assusto, porque eu sei, né, eu entendo, né, que o tipo de guerra que a igreja, né, o tipo de perseguição que a igreja teria nos últimos tempos não seria essa, né, como tu bem falou, não seria essa horizontal, né, seria sim essa vertical, vindo do Estado, né, que quem detém o maior poder, que viria, eu sempre pensei, né, nas questões contábeis das igrejas, né, por aí viria. Já vi também algumas perseguições assim aqui no Brasil, com relação à contabilidade de algumas igrejas, de algumas grandes denominações nacionais, né, mas não imaginávamos também a pandemia. Então hoje o desenho para mim é muito claro, e eu acredito, Tiago, que se nós não nos organizarmos, eu me refiro
né, porque apesar de sermos 92%, né, de cristãos, de crentes, e 88% de cristãos, nós ainda não temos a unidade, né, o que nos atrapalha e muito, né? Então são poucos arautos aí, são poucos que têm acreditado realmente, né, em uma unidade onde as diferenças ficam de lado, né, e aquilo que nos une, que é o Cristo, aquilo que nos une, que é o propósito do cristianismo, né, isso que nos une, né, fica em segundo plano, né? Então eu acredito muito na força da unidade e acredito muito nesse momento. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento ímpar da história da igreja no mundo, né? E principalmente no Brasil, que é onde estamos, né? E eu penso também que nós, como agentes de transformação, a gente precisa fomentar isso e nós precisamos sim nos colocar contrários a essa decisão, né? Eu não creio que exista, né, algum líder cristão de qualquer matiz que concorde com esse tipo de proibição. Até tu falou há pouco nessa questão do iluminismo. Eu queria citar aqui uma fala do Felipe Neri, e ele diz o seguinte, né? Ele fala assim, ó, que a gente une as duas coisas, a razão e a fé. Elas não são inimigas, jamais serão. Foi isso que tentaram fazer, né? Torná-las inimigas, né? Fé e razão estão unidas. E aí ele questiona, né, que qual seria a diferença entre estar sentado num templo assistindo a um culto e estar sentado na mesa de um restaurante. Então a gente viu também essa pitada de grande incoerência, né, nessa decisão, né? É verdade, pastor. Isso eu falei lá no plenário, enquanto se proíbe cultos, você vê ônibus lotados, você vê ônibus lotados, você vê ônibus que tem uma porta estreita e as pessoas se empurrando para entrar no ônibus e sentadas uma do lado da outra. Sim. Enquanto uma igreja tem uma porta larga, eu nunca vi uma igreja com uma porta estreita, né? É uma porta larga em que as pessoas têm facilidade para ingressar no templo, facilidade para sair e ficam devidamente separadas. Uma coisa que as pessoas secularistas não entendem é que a igreja é família. Qualquer religião é família, não só no cristianismo. E a gente cuida primeiro da nossa família. A gente se preocupa com a nossa esposa, com nossos filhos, é a nossa família. Sim. E quando nós estamos em igreja, nós estamos em família. Então é óbvio que o líder religioso, o pastor, o presbítero, o evangelista, o padre, ele vai cuidar das suas ovelhas, ele vai cuidar da igreja, porque a família de Cristo é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva que nós estamos preparando para aquele grande dia em que Jesus ressurgirá dos céus. E nós estamos caminhando para esse dia, e nós sabemos escatologicamente que nós estamos perto do dia do fim. E cada vez vai ficar pior, amados. Essa é a verdade. Cada vez a perseguição será pior. Nós não vivemos o progresso, nós vivemos um declínio. E o declínio é esse. Pais estuprando filhas, filhos matando pais, homens dizendo que estão em corpo de mulher, né? E por aí vai. A gente não poder falar isso. Eu não posso dizer que um homem estar em corpo de uma mulher é pecado porque eu posso ser preso. O STF disse isso na DO 26. Né? Disse isso. Então que me prenda pelo evangelho. Como Paulo disse, como Paulo foi preso várias vezes. Né? Mas a gente não pode, nós não podemos nos calar, mas nós temos que ser sábios, nós temos que usar argumentos públicos na esfera pública, usar os meios que nós temos, e um desses meios nós usamos no Supremo Tribunal Federal. E é importante destacar, pastor, e a todos que estão nos ouvindo, o STF não proibiu os cultos, o STF permitiu que os cultos sejam proibidos. Existe uma pequena diferença, né? Então, o que o STF disse? Olha, se o prefeito
lá de Itajaí entender que pode proibir o culto com uma canetaça por decreto, ele pode proibir. Foi isso que a STF disse. O processo democrático, o regime democrático, que se exploda. Né? Ou seja, não precisa ter lei, não precisa os vereadores votarem, não precisa ter discussão, não precisa ter debate. O prefeito lá na mesa dele proíbe o culto. Assino, publica. É isso que a STF disse que pode ser feito. E contra isso nós nos insurgimos. Ainda se fosse por lei, também a gente vai se insurgir, porque a liberdade de culto é essencial. Se a gente pode entrar no restaurante, se a gente pode pegar um ônibus, né, a gente pode ir no culto com restrições, mas a gente pode. Mas ainda me dói menos. Né? Me dói menos. Bom, os vereadores votaram, é ruim, mas me dói menos. Agora houve a discussão, né? Houve o consenso, e aí então... Agora o prefeito, isso não dá. Por exemplo, cidade como Mogi das Cruzes, a gente entrou com mandato de segurança lá da Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes, e Mogi das Cruzes não pode ter nenhum tipo de culto, de forma nenhuma, nem reunião. Por exemplo, assim, uma coisa na igreja, você não pode fazer uma reunião em casa religiosa, entendeu? Então isso é uma afronta a um direito humano, que é o primeiro dos direitos. Gente, a liberdade religiosa, o que é liberdade religiosa? A liberdade religiosa é o exercício da crença. Então eu creio em Deus, e o que eu faço com isso? Eu exerço. Como é que eu exerço? Eu canto, eu prego, eu evangelizo, eu vou no culto, eu vou na igreja, eu faço ação social. Isso é o exercício do que eu creio. Se você acaba com a liberdade religiosa, você ofende a crença, você acaba com a crença. Por isso nós dizemos que lá na janela 1040 não existe liberdade de crença. Por quê? Porque não pode exercer a crença. Eu estive em 2019, pastor, num evento nos Estados Unidos, o maior evento de liberdade religiosa do mundo, com 60 países, né? E eu fui representar o Brasil. Na época fui eu, o Marco, né? Foi eu que conheci o Marquinhos, né? Eu, o Marco, representando a ministra Damares, e o doutor Humberto Martins, que hoje é presidente do STJ, na época ele era o Corregedor Nacional de Justiça. Fomos nós três representando o Brasil. E lá, o ministro da Suprema Corte do Paquistão foi palestrar e disse que no Paquistão tem liberdade de crença. Né? Onde eles cortam, eles apedrejam quem deixa o Islã e começa a pregar o evangelho. Aí, depois que ele falou, eu perguntei para ele em inglês, pois é, tem liberdade de crença, mas como é que acontece com as mortes lá? Aí ele me respondeu, não, todo mundo pode crer no que quiser, não pode praticar a crença. Aí, que é isso? Que crença é essa? Né? Aí eu não falei, né, mas me deu vontade. Tá, então imagina um islã, um muçulmano aqui nos Estados Unidos. Tu pode ser muçulmano, mas tu não pode praticar sharia, tu não pode vestir a roupa, tu não pode fazer nada. E aí? Né? Então é a mesma coisa, gente. Então é isso. Hoje o STF disse isso. Nós tivemos 2 votos a favor da liberdade religiosa. Eu quero dar aqui todo o crédito para o ministro Nunes Marques com relação a isso. O voto dele foi brilhante. Né? O ministro Dias Toffoli aderiu ao voto dele. E os outros ministros, eles confundiram isso que eu disse de liberdade de crença e liberdade religiosa. Eles tiveram, o ministro Alexandre de Moraes teve vários erros teológicos, foi tentar falar de Lutero, e aí errou até a época que Lutero viveu, disse que Martim Lutero era calvinista. Meu Deus, Martim Lutero devia estar se revirando no túmulo, né, quando disseram que era calvinista, sabe? Então o Alexandre de Moraes disse isso, né, que Lutero era calvinista. Então, umas coisas absurdas. Mas o pior, gente, dessa decisão, e eu falo isso, vou devolver a palavra, o pior foi quando os ministros, e vários disseram isso, Pastor Lapa, o senhor pode rezar. Eu vou usar a expressão que eles usaram, rezar. Mas o senhor reza na sua casa. Não reza. O senhor pode rezar, mas o lugar de rezar agora é em casa. Gente, nosso Estado não é laico. Quando o Estado vai dizer para nós aonde a gente pode rezar? Sim. Aonde a gente pode orar? Isso acontece na China. A China que diz para a Igreja Católica
quais são os bispos que vão comandar a igreja. A China, que está reescrevendo a Bíblia, inclusive dizendo aquela passagem lá da mulher que ia ser apedrejada e Jesus perdoa ela e diz, vai, não peques mais, na Bíblia chinesa, que está sendo reescrita pelo partido chinês, né, diz o seguinte, Jesus chega para a mulher e diz assim, bom, agora eu vou te matar, e aí mata a mulher. Então, isso é uma invasão à nossa fé. O ministro nunca, com todo respeito aos ministros, poderia dizer aonde a gente ora. Quem diz onde a gente ora é a nossa crença, é o Espírito Santo, nunca o Estado. E aí, isso é uma ofensa. Para terminar e devolver a palavra, o pastor Luiz Hermínio e o pastor Lapa, se ele quiser, ele fecha a igreja. A igreja, se ela quiser, ela pode fechar na pandemia. Isso é uma decisão do pastor, da congregação, nunca do Estado. Quando o Estado diz que a nossa igreja tem que fechar, a gente não pode se calar. Doutor Tiago, como presidente do IBDR e, para quem está conectando agora, o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, qual medida o IBDR tomou diante dessa decisão? Existe alguma forma de recorrer, de buscar algum tipo de auxílio, para tentar trazer isso à discussão novamente? Enfim, né? Qual é a saída que temos para isso? Bom, o Estado brasileiro e a América, de forma geral, ela age de uma forma com relação à jurisdição internacional diferente da Europa. Na União Europeia, um país, para ser integrante da União Europeia, tem que respeitar as decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Então, o Tribunal Europeu ele tem força coercitiva, né? Ele manda as decisões dele. Na América, não. Na América, a OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, ela não tem essa força que a UE tem na Europa. E a OEA ela tem uma corte, que é a Corte Interamericana, e essa corte tem a comissão, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o que a gente chama em juridiquês de soft law. Né? Ela dá recomendações, ela diz para o Estado que o Estado está agindo mal, mas ela não tem a mesma força coercitiva do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. De qualquer sorte, é importante, né? Quando a Comissão Interamericana ela toma uma medida cautelar contra o Estado, ela recomenda uma ação do Estado, é ruim, perante o concerto das nações, o Estado não fazer nada. Né? Certo. E diante disso, e agora em primeiríssima mão, realmente, nem as redes do IBDR ainda divulgaram isso. Né? Ontem, mais ou menos 10 para meia-noite, o IBDR conseguiu concluir um protocolo de pedido de audiência na Comissão Temática de Liberdade Religiosa da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, o que o IBDR fez? O IBDR fez um pedido de audiência para a comissão, dizendo o seguinte: olha, no Brasil, nós estamos sofrendo violações da liberdade religiosa. E o nosso Supremo Tribunal Federal, que é o guardião dos direitos humanos no Brasil, ele permitiu. Ele permitiu a proibição. Todos os líderes religiosos estão preocupados e sabem que devem restringir seus cultos, suas missas, suas atividades presenciais, mas não proibir. A própria comissão já julgou casos internacionais sobre essa questão de restrição, como, por exemplo, o caso Arguellos versus Chile. Né? Então, existe um artigo na comissão, na Convenção Americana de Direitos Humanos, o artigo 29, que diz que restrições a direitos humanos devem ser realizadas com muito cuidado. Né? Deve ser proibido os excessos. Então, já tem casos julgando nesse sentido. Então, o que o IBDR fez? Pediu essa audiência, junto com parlamentares brasileiros, não foi o IBDR sozinho, mas o IBDR que encabeçou, para que a comissão
nos dê a oportunidade de ir lá na corte, perante a comissão, provável que seja virtual, como foi no STF, mas se não for, a gente vai lá, a gente possa expor o que está acontecendo no Brasil, expor casos de vários municípios. Agora São Paulo liberou os cultos novamente, mas não sei até quando o Dória vai liberar, né? Daqui a pouco o Dória volta a proibir. Então, enquanto ele não tiver a oscilação hormonal dele, aí ele continua. Pois é. Por exemplo, em Pernambuco, né, houve proibição. No Ceará está proibido os cultos, tá? No Ceará está proibido os cultos. Pelo menos até a última informação que eu tive, na quinta-feira, estavam proibidos os cultos. Não sei se mudou alguma coisa, mas estava proibido no Ceará. Então, nós temos muitos estados aí, quando falo muito, 3, 4, 5, que estão proibidos. A maioria, como o senhor disse, a maioria está com restrições. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul está 10%. E, se tiver em cogestão, com a possibilidade de bandeira vermelha, 25%. Em Santa Catarina, eu sei que é 25%. Não sei se mudou, mas é 25%. Continua. No Paraná, é 15%. Então, cada estado define. Isso não tem problema, né? Então, nós levamos isso para a corte. Estamos aguardando uma resposta. Se tiver audiência, vai ser em julho, mês de julho, mês 7. E eu peço oração. E não tem pedido de urgência urgentíssima lá? Pois é, não tem. Vai ser em julho, será, né? E aí, queridos, eu peço oração do Mevan, eu peço oração da igreja, e é muito importante. Quando eu estava lá, no plenário do Supremo, eu senti maravilhosamente a mão do Espírito Santo. Amém. A igreja no Brasil estava orando pela gente, a gente entrou em vários grupos, o senhor sabe, a gente advoga aí para quase 3.000 igrejas no Brasil. O nosso sonho é ser advogado do Mevan, mas isso eu já coloquei em oração, e Deus ele concede, né, aqueles nossos pedidos que estão para a obra. Então acho que isso Deus vai conceder, vai tocar no coração dos pastores aí lá, Luiz Hermínio, mas isso é uma outra história para uma outra live. Vamos fazer uma corrente. Vamos fazer uma corrente, né? E aí a igreja orou, e eu senti, gente, assim, ó, eu sou falho, eu sou fraco, eu tenho assim muitas deficiências, e eu consegui um discurso de 15 minutos virar 5, tá? Sem errar, sem gaguejar. Foi só obra do Espírito Santo, né? Eu senti, eu me arrepio, assim, foi Deus. Isso é importante, pastor, porque é para mostrar para mim que eu sou um vaso de barro e que Deus me usa como Ele quer. Amém. Então, tu ter 15 minutos, Thiago, porque tu fez um discurso, tu conversou com 50 pessoas, tu teve tempo de ler, reler de novo, esse seria o Thiago, não seria o meu servo. O meu servo vai fazer na dificuldade, porque eu vou fazer por meio dele. Né? Então, foi isso que aconteceu. O Espírito Santo me conduziu, e por meio do Espírito Santo eu falei muito pela igreja, pela oração de vocês. Amém. Então, ore por essa causa, que ela é importantíssima. E também essa comissão, né, Tiago, querendo ou não, acaba se mostrando, né, se publicizando para o mundo, né, o que está acontecendo aqui em secreto. Em secreto. E é interessante porque a gente vai discutir lá nessa audiência, se ela for aceita, e a comissão ela pode dizer o seguinte: olha, Estado, governadores e prefeitos, vocês não podem fazer isso, vocês estão errados. Né? Ou dizer que não, que tem que mais é que proibir mesmo, a gente não sabe, né? Eu sei que a comissão, infelizmente, ela não tem, por exemplo, uma temática de liberdade religiosa. Né? Nós tivemos que entrar na temática de liberdade de expressão. Então, por quê? Né? Aí a gente vai de novo para a escatologia. Né? Mas eu espero que a comissão entenda, que a comissão acione a audiência e que a gente possa explicar para eles, que Deus também mova o coração dos comissários e que eles possam estar abertos para o que a gente vai falar. Tiago, eu vou precisar agora abrir um tempinho para perguntas, né? Tem algumas perguntas ali. Né? Eu vou receber aqui agora e vou estar compartilhando contigo. Tá bom. Já está aí na bala? Não? Então vamos falar um pouquinho então do livro. Pronto. Enquanto o pessoal ali classifica as perguntas, né? Queres falar um pouco da tua obra?
Sim, pastor. Então, a obra Direito Religioso, né, ela está na terceira edição, pela Vida Nova, Edições Vida Nova. Ela é uma obra assim, que ela tem como característica e objetivo ser um manual. Né? Nós escrevemos ela para vocês. Tanto é que a casa publicadora não é uma casa de direito. Na obra Abuso do Poder Religioso, a casa publicadora é a Lex Magister, que é uma publicadora de livros de direito. Essa aqui não. Essa aqui é uma publicadora de livros para a igreja. Por quê? Porque o nosso objetivo é alcançar pastores, líderes, fiéis, para que eles saibam quais são os seus direitos, como funciona a liberdade religiosa do Brasil, o que eles podem fazer, e também para a liderança saber. A gente fala aqui, por exemplo, eu estou abrindo aqui o sumário, tá? O primeiro capítulo a gente fala sobre sistemas de liberdade religiosa, de Estado laico, né? Que são temas um pouco mais profundos. Mas no capítulo 2 a gente fala de todas as legislações que tem no Brasil que defendem ou que garantem a liberdade religiosa. No capítulo 3 a gente fala sobre a igreja, como se cria uma igreja, como se funda uma igreja, como se faz o estatuto social da igreja, como se altera o estatuto social da igreja, como se faz o CNPJ, como se faz a questão da escrituração contábil da igreja, o funcionamento interno da igreja, admissão, demissão de membros, expulsão de membros, até de uso capião a gente fala, né? Porque muitas igrejas tiveram seu terreno doado e num papel de pão, né? Aí como é que eu faço? Está tudo irregular. Então eu falo de uso capião, de responsabilidade civil, uso do púlpito, dano moral. Também, capítulo 4, eu falo sobre os líderes. Eu e o Jean falamos sobre os líderes, né? O pastor tem direito à previdência social, o pastor tem que pagar imposto de renda, o pastor é empregado seletista, não é empregado. Como é que funciona o visto temporário do pastor, questão de passaporte. Então, tudo isso no capítulo 4. E o último capítulo a gente fala sobre impostos, né? Igreja paga imposto, não paga, como é que funciona a imunidade, como é que faz o requerimento. Então, é um livro realmente para ser um manual de cabeceira do pastor de consulta. Como é que eu faço previdência? Vem aqui, olha. Como é que eu faço para contabilidade? Vem aqui, olha. E se tiver alguma dúvida, nos contatar. A gente tem um programa que é o programa Igreja Protegida, que é um programa que a igreja pode aderir, e aí tem, além do livro, toda a nossa consultoria aí, 24 horas por dia, toda semana. E vamos também, eu creio que a gente precisa combinar aí um curso disso, né? Isso, pastor, um seminário, né? Nós conversamos, fazer um seminário. Quantos dias é preciso para conversar sobre os temas desse material? 2 dias? 3 dias? Eu acho assim que para a gente passar por eles, né, seria interessante 5 turnos, né? 5 turnos, porque daí um turno por capítulo a gente consegue, né? Com tranquilidade. Nós fizemos isso lá na escola Charles Spurgeon, no Ceará. Nós demos uma semana de aula lá para os seminaristas da Charles Spurgeon, e foi assim, né? Cada dia a gente dava aula de um tema aí do livro. E eu quero aproveitar a oportunidade, essa assistência maravilhosa do Mevan, para convidá-los a participar do evento que nós vamos fazer aí no dia 24 a 28 de maio pelo IBDR. Eu vou colocar aqui no chat, tá? O link, que é o deutsche.com.br/justiça religião, tá? Esse evento, ele é um evento que vai fazer exatamente isso que nós estamos falando aqui que é necessário. Capacitação. A igreja, os fiéis, os membros, eles precisam saber o que está acontecendo e precisam se capacitar, né? Então, nós vamos ter 5 dias falando sobre isso. Vai abrir o evento o ministro da AGU, ex-ministro da Justiça, o doutor André Mendonça. Então, dia 24, segunda, às 8 da noite, o doutor André Mendonça vai falar conosco. Vai ser um momento muito especial com o doutor André. Na segunda-feira. Na terça-feira,
nós vamos ter o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, e ele vai falar, então, sobre ativismo judicial e insegurança jurídica, tá? Doutor ministro Ives Gandra. Na quarta-feira, o desembargador do estado de São Paulo, doutor Ricardo Dipp. Na quinta-feira, a gente vai ter o doutor Leandro Cordioli para falar sobre a teoria da justiça, e vai encerrar o nosso evento a ministra Damares Alves, né, a ministra de Direitos Humanos, para falar sobre a efetividade dos direitos humanos. É um evento aí que você pode se inscrever online, e para você que está assistindo o Mevan, eu vou dar um voucher, tá, pastor? Opa! Vou dar um voucher aí, ó. A inscrição tá por R$35, mas se você colocar lá, sou apoiador IBDR, sou, apoiador, IBDR, o custo vai sair por R$25, né? É só entrar lá no nosso site, e aí ali no cupom de desconto, você colocar sou, apoiador IBDR, automaticamente o valor vai cair de R$35 para R$25. Um café. É um café. Dois cafés, né? Esse seu café aí tá muito chique, muito caro aí. O pessoal está pedindo aqui, Tiago, para falar o endereço do Instagram. Os seus endereços do Instagram. Tá certo. O meu endereço é @tr, T de Tiago, R de Rafael, TR_Vieira. O do Jean, que escreveu comigo o livro, é Jean Regina, tudo junto. E o Direito Religioso é Direito Religioso Oficial. Inclusive, nós temos um canal no YouTube, pastor, que o nome do canal é Direito Religioso, que toda semana, já há quase 2 anos, a gente lança um vídeo falando sobre questões da igreja, sobre questões do livro. A gente tem vídeos sobre alvará de PPCI, sobre CNPJ, de tudo que você possa imaginar, tem lá no canal Direito Religioso. Ok. E o Instituto? Tem algum endereço do Instituto? O Instituto, você pode acessar o Instituto aí pelo ibdr.org.br, também pelo Instagram, Instituto _, que é aquele risquinho embaixo, né? IBDR, e a nossa jornada aí, que eu estou convidando, Jornada de Justiça e Religião, que é no doit, com y.com.br/justiça-e-religião. Voucher sou, parceiro, BDR, aí para ter R$10 de desconto. Olha só, hein? Que presente, hein? E esse material, livro, encontra-se em qualquer livraria ou tem algum canal seu, né, ou do Jean ou do Instituto que possa ser adquirido, e valores? O livro ele se encontra aí na maioria das livrarias evangélicas físicas, né? Você vai encontrar livraria que tem livros da Vida Nova, vai ter o Direito Religioso, que é a maioria das livrarias, né? Mas agora com pandemia você também pode comprar ou no nosso site, que é lá no direitoreligioso.com.br, ou no site da Vida Nova, ou na Amazon. Também você entrar lá na Amazon, inclusive, semana retrasada, ele foi o 4º livro mais vendido de direito na Amazon, né? Foi uma bênção aí. Então, e o valor, né? O valor, ele varia aí de R$90 a R$120. Aí vai depender das ofertas, né? Às vezes a Amazon faz uma oferta e tal. No nosso site está R$90. No site da Vida Nova eu não sei quanto tá, e a Amazon oscila muito, né? Mas eu acho que por menos de R$80 você não consegue comprar. O mínimo é 80, 85 que eu vi a Amazon vender. Ótimo, então tá aí. E ele tem 550 páginas, né? Então é um livro grande, né? Capa dura e tal. E completo, né? Pela fala, bem completo, né? Sim. E são ferramentas que, na verdade, muitos, né, dos nossos líderes desconhecem, né? Algo preparado, né, por líderes para líderes, né? Exatamente. Aí, gente, tem 17 anos de prática advocatícia defendendo a igrejas.
Uhum. Nós fundamos o escritório em 2004, defendendo igrejas. Uhum. Então é a prática aí de 17 anos no livro. Tiago, muito obrigado por esse tempo precioso. Certamente nós teremos outros momentos como esse, né? Porque enquanto conversávamos aqui, já começamos a pensar em N possibilidades, que vai desde mais conversas como essa, né? De repente mais temática, né? Num espaço que a gente começa a partir da semana que vem, é isso? Quarta-feira que vem? Agora não é mais broadcast, agora é podcast, né? Que a gente retoma, fazíamos isso já no ano passado, mas aí em virtude das eleições municipais, né? A gente teve que parar e agora estamos então voltando aí para esse 2021. Não estamos no legislativo, mas estamos de olho no que está acontecendo, né? E buscando sim tá fomentando o que é direito, né? Da igreja, o que é direito da religião no Brasil e nos colocar também nessa trincheira junto com vocês. Tá Amém. bom? Conte com a gente. Considerações finais então, Tiago, fica à vontade. Obrigado novamente pelo espaço, pela oportunidade e continue conosco, ore pela gente, acesse aí nossos conteúdos, participe, né? Porque a igreja se envolvendo, nós teremos voz. Muito obrigado e estou à disposição aí para encontros futuros, inclusive para seminários aí em Itajaí, eu e Jean. Sim, vamos desenhar isso, pode ter certeza. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe, né? E te proteja, e te guarde, e te blinde, né? E te renove a cada manhã para essa batalha, e para essa bandeira, né? Que você levantou, você e o Jean, né? E tantos outros, né? Mas principalmente vocês que são os pontas de lança aí, né? Nesse direito religioso, tá? Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, valeu.